Histórias do projeto Pagamentos de Valor Parcial. Este projeto consistiu no processamento de pagamentos de valor parcial. Atuei como usuária e os outros atores envolvidos foram os seguintes: o chefe, a supervisora direta, a supervisora geral, 2 usuárias, 2 desenvolvedores. Meu diário de campo de observação registra isso. Trabalhando como auxiliar de pagamentos numa empresa, percebi a necessidade de ajuste do sistema de parâmetros de cálculo para que permitisse o registro de pagamentos específicos em que era liquidado somente o principal, sendo os juros capitalizados e cobrados posteriormente. Na minha visão de usuária, a complexidade do projeto não parecia muito alta, visto que bastavam alguns ajustes de cálculos. Aqui já identificamos uma nova necessidade de ajuste no sistema, uma parametrização, ou seja, um indício de mudança ecológica. Observei que, além disso, tínhamos sempre os valores do recebedor dos pagamentos para serem comparados com os valores gerados pelo nosso sistema. Vemos então o processo de retenção, na forma de registro de valores para comparação. Observei que minhas supervisoras e eu conseguimos, junto ao chefe, uma reunião com os desenvolvedores e expusemos as necessidades de ajuste nos cálculos. Em nossa opinião, tentamos apresentar as necessidades da maneira mais compreensível possível, descrevendo o andamento do processo de liquidações antecipadas e os valores que deveriam ficar registrados a cada etapa. Palavras de usuários. A gente deve pagar só o principal e os juros depois, quando eles cobrarem. Tem que apurar os juros até o dia da liquidação e guardar, e quando for pagar, tem que corrigir pela taxa do contrato do dia da liquidação até o dia do pagamento. Aqui temos indícios do processo de criação, do ponto de vista dos usuários quando realizam a exposição das necessidades segundo os usuários, ou seja, a geração de informação. Observei que os desenvolvedores rabiscaram anotações e anunciaram que essa nossa demanda iria entrar na lista de projetos a serem iniciados. Vemos aqui anotações de especificações, representando um processo de retenção. Observei que o chefe então determinou alta prioridade para a tarefa, mas os desenvolvedores lembraram a existência de outros 3 projetos que também receberam alta prioridade. No fim, eles concordaram que os outros 3 projetos eram de mais alta prioridade do que este nosso projeto de alta prioridade, e a expectativa de início dos trabalhos do nosso caso era dali a 2 meses. Um pouco de mais do mesmo dos motivos que levam à guerra na prática profissional de usuários e desenvolvedores. Observei que quando eles conseguiram iniciar o projeto, houve novas reuniões, uma primeira para reconfirmar a demanda. Aqui percebemos claramente reuniões para resolver dúvidas, uma escolha de ciclos. Palavras de desenvolvedor. Será que vocês poderiam dizer tudo de novo que vocês querem? É que a gente anotou meio rápido, já faz 3 meses e agora a gente já não lembra mais. Aqui percebi a compreensão parcial da demanda devido a anotações informais, ou seja, um indício bastante evidente do registro de ambiguidade. Observei que desta vez tudo que foi dito foi anotado com mais capricho. Vemos anotações de especificações como uma forma do processo de retenção. Observei que os desenvolvedores fizeram muitas perguntas, muitas mesmo, sobre como deveria ser o funcionamento do cálculo em diversas situações. Aqui vemos contatos para resolver dúvidas, o que interpretamos como sendo uma nova escolha de ciclos. Observei que os desenvolvedores entendiam bem de matemática financeira, pois seu trabalho era relativo a esses cálculos, mas eles não tinham muito contato com a sistemática de trabalho do setor de pagamentos. Aqui temos a compreensão parcial da demanda, ou seja, indício de registro e de ambiguidade. Observei que os desenvolvedores falavam sempre e perguntavam tudo usando termos como eventos e formas, incompreensíveis para nós usuários. Aqui temos a compreensão parcial da demanda, ou seja, indício de registro de ambiguidade. Percebemos também a demonstração de regras de cálculo, que podem ser interpretadas como regras de reunião. Observei que parecia que todas as situações de ocorrência desses eventos poderiam interferir no cálculo do principal a ser liquidado e dos juros a serem apurados. Palavras de desenvolvedor. Esse pagamento antecipado acontece depois do evento fim do período e se entra num evento liberação, os juros são baixados no evento retorno, quando é que tem que ser feita a apropriação desses encargos apurados? No evento pagamento antecipado de principal ou no evento pagamento de juros? Novamente, vemos a demonstração de regras de cálculo, regras, procedimentos e indícios de regras de reunião. Observei que ficamos um pouco atordoadas com aquela linguagem, mas fomos perguntando o que queriam dizer aqueles termos, mostrando como fazíamos os cálculos nas planilhas mesmo, o que parecia esclarecer o que uns e outros queriam dizer. Depois de 1h30 de reunião, os desenvolvedores estavam satisfeitos com as explicações. Vemos aqui mais um pouco de demonstração de regras de cálculo, regras e procedimentos, que podemos considerar como indícios de regras de reunião.
A demonstração também configura uma simulação, que redunda em um registro de valores para comparação, e podemos interpretar como um processo de retenção. Observei que relembramos a alta prioridade do projeto. Nas palavras de usuários, a gente vai ter uma nova liquidação antecipada ainda esse mês. Será que antes do final do mês já vai estar pronto? Palavras de desenvolvedor. Não sei, a gente nunca sabe. Observei que as próximas etapas envolveram o trabalho dos desenvolvedores sem consulta aos usuários. Passamos o restante do mês sob certa tensão, à espera das mudanças no sistema de cálculos. Eles não perguntavam nada, embora todos tivéssemos ampla liberdade para conversar. Da outra parte, nós nos sentimos constrangidos de ir lá cobrar como estava indo o projeto, com medo de atrapalhar o andamento que já estava demorado. O chefe que fazia isso, muito esporadicamente. Supusemos que estava indo tudo bem. O prazo contábil para o registro das liquidações antecipadas se esgotaria no fim do mês, então tivemos que questionar se naquele momento o sistema já estaria pronto. Palavras de desenvolvedor. Amanhã depois a gente já leva lá para mostrar para você, só faltam alguns ajustes. Observei que ficamos tranquilizados com isso, mas amanhã ou depois ficou, na verdade, para o fim da semana e quase fim do mês. Aqui vemos claramente alguns exemplos do dia a dia de usuários e desenvolvedores e das agruras que semeiam as discórdias, com potencial de explodir a guerra. Observei que eles mostraram para nós algumas listagens de programas e fluxogramas, já que tinham deixado a documentação para depois. Aqui vemos um pouco de anotações e especificações e um pouco de documentação, o que configura um processo de retenção. Observei que então, para a avaliação dos resultados, usamos os recursos de simulação do sistema, que mostraram que o valor pago seria corretamente registrado como valor somente de principal. Podemos interpretar esses registros de valores para comparação e essa simulação como indícios do processo de retenção. Observei que o simulador não mostrava o que aconteceria com os juros, mas os desenvolvedores garantiram que seriam corretamente apurados e apropriados para a cobrança posterior. Palavras de usuário. Então tá bom, baixando só o principal já é uma grande coisa. Depois a gente vê se os juros ficaram certinhos. Vemos aqui a utilização, um tanto temerária, eu diria, da experiência do desenvolvedor como um critério para o processo de seleção. Observei que com as fórmulas e parâmetros de cálculo assim prontos, foi feito o registro das liquidações daquele mês corretamente como valor somente de principal. Entretanto, os juros ficaram incorretamente registrados e tivemos muito retrabalho para conseguir registrar manualmente os pagamentos. Podemos interpretar que houve excesso de confiança no uso da experiência do desenvolvedor como critério para importante processo de seleção. Observei que no fim do mês, a apropriação dos juros foi estornada sem um motivo aparente, o que gerou retrabalho de conferência e ajustes, além de que o projeto de desenvolvimento teve que ser retomado para o conserto da parte referente à apropriação de encargos. Palavras de usuário. Mas para o mês que vem já vai estar funcionando, né? Palavras do desenvolvedor. Esperamos que sim. Temos aqui a retomada da interação como indício da importante escolha de ciclos. Observei que os desenvolvedores ficaram um mês quebrando a cabeça sozinhos, sem consulta aos usuários, e uma semana depois apresentaram uma nova solução. Aqui podemos interpretar a experiência do desenvolvedor como um insumo importante do processo de seleção. Observei que no mês seguinte, de fato, funcionou bem o registro do principal e a apropriação de juros, e todos ficaram contentes. Mas, quando foram cobrados os juros remanescentes, os recursos de simulação do sistema mostraram que o registro não era efetuado corretamente. Felizmente, isso foi verificado a tempo, 3 semanas antes do fim do mês, e os desenvolvedores retomaram os ajustes. Vemos aqui um caso positivo de afastamento de ambiguidade, no caso do registro do principal, e um caso negativo de afastamento de ambiguidade na cobrança de juros. Observei que quando os desenvolvedores conseguiram reiniciar o projeto, houve novas reuniões. Agora falavam conosco frequentemente, fazendo perguntas quase todos os dias até esclarecer a demanda. Desta vez, os desenvolvedores fizeram muitas perguntas sobre como deveria ser o funcionamento do cálculo em diversas situações. Aqui percebemos claramente reuniões e contatos frequentes para resolver dúvidas, ou seja, interação, o que podemos interpretar como sendo uma escolha de ciclos. E o fato de serem feitas perguntas até esclarecer a demanda, ou seja, esclarecimento da demanda depois de perguntas e conferências de resultados e redução de dúvidas, pode ser claramente identificado como um indício de afastamento da ambiguidade. Observei que apresentaram uma nova solução antes do fim do mês, que pareceu estar correta, pelo menos na simulação. O registro do pagamento dos juros foi efetuado e o resultado foi quase perfeito, a menos de um pequeno resíduo automaticamente tratado pelo sistema.
Novamente, vemos um caso positivo e um caso negativo de afastamento de ambiguidade. Observei que nos 6 meses seguintes, os registros de liquidações antecipadas foram sendo efetuados e conferidos com todo cuidado, em busca de algum bug remanescente. Mas para aquele tipo de financiamento, tudo foi identificado como corretamente registrado, o que trouxe confiança quanto às formas. Finalmente, temos aqui uma clara identificação do processo de esclarecimento da demanda depois de perguntas e conferências de resultados, ou seja, a redução de dúvida, que configura o afastamento da ambiguidade. Dessa forma, podemos descrever que o projeto Pagamentos de Valor Principal teve início com uma mudança ecológica, a necessidade de ajuste de parâmetros de cálculo, a qual apresentava ambiguidade. Esses termos de eventos e fórmulas incompreensíveis. Então, teve lugar um processo de criação de um ou mais modos de entendimento, escrevemos o andamento do processo e os valores em cada etapa, gerado com base em regras de reunião, em qual evento acontece cada cálculo. Mostramos cálculos na planilha mesmo, daqueles critérios que poderiam auxiliar no esclarecimento das demandas. Com isso, então, foi realizado o processo de seleção, somente individual, dos modos de entendimento possíveis ou adequados. Eles não consultaram os usuários e a simulação do sistema mostrou somente que o valor principal estava correto. Para essa seleção, embora fosse muitas vezes necessário fazer uma escolha de ciclos, retornando ao processo coletivo de seleção, e muitas vezes ao de criação, com a aplicação de outras regras ou critérios, essa escolha de ciclos não ocorreu na primeira tentativa do projeto. Eles fizeram do jeito deles, sem consultar os usuários. Depois a gente viu que do jeito que eles entenderam, o processo de retenção, o valor dos juros ficou errado. Da segunda vez, então, sim, aí o projeto teve que ser retomado, retomaram os ajustes, processo de criação. Para diversas situações, regras de reunião. Houve novas reuniões, escolha de ciclos. Fizeram muitas perguntas, processo de seleção. Assim ocorreu até que o processo de retenção, para ver os resultados, tínhamos os recursos de simulação do sistema. Eles mostraram para nós documentação e fluxogramas. Registrou-se o resultado de vários passos de afastamento de ambiguidade. Os desenvolvedores fizeram ajustes e perguntas até esclarecer a demanda. Esse foi então o projeto Pagamentos de Valor Parcial.